No domingo passado, pela manhã, nós trouxemos uma mensagem aqui sobre as metas que Deus tem para mim. E eu tomei aquela mensagem como a parte 1, né? Fazer uma recapitulaçãozinha rapidinho aqui para vocês, mas ela é baseada no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 16 e 18. E é um texto que você conhece assim, de cor, né? E esse texto fala assim, olha, estejam sempre alegres, orem sem cessar, e em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ainda vamos orar. Senhor, nós não temos capacidade para entender Tua palavra se o Senhor não nos ensinar. Então, que porção dobrada do Espírito Santo venha neste momento, para que possamos transmitir somente a Tua vontade, não os pensamentos humanos, mas a Tua vontade, ó Deus, venha ocupar o nosso coração. Oração que eu lhe faço no nome de Jesus. Amém. Então, a gente tem muitos objetivos pessoais, mas tem objetivos e metas que Deus tem para nós. E aqui nesse texto ele fala sobre algumas metas que se tornam a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a primeira que nós aprendemos domingo passado foi, eu falei só sobre isso, sobre o alegrar-se sempre no Senhor, né? Que não significa ter um sorriso estampado no rosto o tempo todo. Não é isto que o texto está dizendo, né? Mas que é uma alegria que independe de circunstâncias. Por quê? Porque a alegria que você tem, você pode estar passando por um momento muito delicado na vida e pode estar triste. Mas é a certeza que dentro de você mora alguém que é poderoso e que está alegre. E quando se expressa essa alegria, é a alegria no Senhor, é a alegria do Senhor dentro de você, né? Então, você tem a certeza de que aquele que habita dentro de você promove uma alegria constante na sua vida. E a tristeza e a dor, ela, na verdade, é o que nós conversamos já, fortalece a alegria que ninguém pode roubar da vida daquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, né? E esta se torna o quê? Na marca do cristão, né? Quando ele diz, estejam sempre alegres. E aí a tristeza e a dor é como uma ferramenta que fortalece a alegria dentro do coração, né? E isso é promovido pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, né? Essa é a primeira meta que Deus tem, o primeiro objetivo que Deus tem para a nossa vida. A primeira vontade de Deus aqui neste texto. Estejam sempre alegres. Mas tem uma segunda meta, né, que Deus tem para nós. E a segunda meta é qual? Orem sem cessar. O que não significa ficar orando 24 horas por dia. Então, o que é? Orem sem cessar. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Porque a gente tem que fazer uma porção de coisas, não tem? Na vida, tem que fazer uma porção de coisas, né? Não tem jeito, né, de você pegar e dividir o seu cérebro do lado direito, eu vou orar, e do lado esquerdo eu vou trabalhar as coisas que eu tenho. Não é possível uma coisa assim, né? Aí você não pode entender que quando ele fala orar sem cessar, na verdade é quando a oração se torna um hábito na sua vida. Não é questão de orar um momento, 3 momentos no dia, num lugar específico, né?
Por exemplo, o quarto, a reunião de oração. Não é isso. Você ora independentemente da hora. Independentemente do lugar. Você torna a sua vida, na verdade, um espaço, sabe do quê? De diálogo com Deus. Você ora a todo momento. Você ora quando é necessário orar. Você vive em espírito de oração. Isso é orar sem cessar, é viver em espírito de oração. É você entrar no seu carro e fazer uma oração. Deus, me protege e me guia. Nesse momento que eu estou saindo agora. É você chegar no trabalho e dizer, Deus, abençoa os meus colegas de trabalho. Que eles vejam em mim amor, dedicação, excelência e paciência. É você chegar em casa e dizer, Deus, obrigado, porque eu cheguei em casa em segurança. Estou aqui em casa de novo, em minha casa. Então, ao invés de você dizer, eu vou orar por você, pare e ore já com aquela pessoa. Eu me lembro que estava num calçadão, passando gente para todo lado, e encontrei com um amigo e ele falou assim, ô pastor, você lembra de mim nas suas orações, estou passando um momento delicado, né? Eu queria que você orasse por mim, né? Eu falei, eu vou lembrar. Mas vamos orar agora? Ele falou, mas aqui. E paramos ali no meio do calçadão e orei com ele. É você dizer, não somente eu vou orar por você, mas parar a pessoa e dizer, vamos orar já. Não vamos adiar mais isso, não é? Quem ora sem cessar, porque é aquele que reconhece a sua pequenez. É aquele que reconhece que depende completamente de Deus. É aquele que toca o coração do Pai. Porque Deus, Ele é atraído pela nossa fraqueza. Sabia disso? Deus é atraído pela consciência que nós temos de sermos pessoas frágeis e limitadas. E aí, quando Deus nos percebe buscando honestamente, em reconhecimento de que não podemos nada sem Ele, Ele então tem prazer em nos responder. Ele tem prazer em se mover na tua direção e olhar para aquilo que você está orando. Deus não despreza o quê? Um coração quebrantado. Quando entrar na presença de Deus, quebrante o seu coração. Nunca altivo, né? Eu determino. Quando você entra na presença de Deus, você entra com a boca no pó. Eu não sou nada. Preciso da tua graça e misericórdia. Deus não despreza. Um coração quebrantado é um coração que jamais, nunca é desprezado por Deus. A sua fraqueza toca o coração de Deus. Então, orar sem cessar é isso. Estar constantemente em espírito de oração. Porque você sabe que depende de Deus cada segundo da sua vida. Sem Ele, você não pode fazer nada. Deus nos convida a essa oração incessante,
porque Ele quer nos ouvir. Ele não só quer nos ouvir, como Ele também tem prazer em nos responder. Para fazer o que nós pedimos e fazer, obviamente, aquilo que está de acordo com a vontade dEle na sua vida. Mas Deus diz assim: clamem a mim e eu vou responder. Orem e eu vou fazer. Às vezes a gente, assim, perde a dimensão do que a oração pode fazer. A gente perde. A oração pode o que Deus pode. E a nossa falta de oração, muitas vezes, né, acontece porque nós acreditamos, mas nem tanto que Deus pode nos ouvir e realizar aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Porque se nós soubéssemos, assim, do poder que tem a oração, do poder que o que a Bíblia fala assim, a súplica do justo tem, nós oraríamos muito mais. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, diz o texto. Elias era um homem que estava sujeito às mesmas paixões que nós temos hoje. E ele orou para que chovesse e choveu. E orou para que parasse de chover e parou de chover. Mas ele, quando você lê a carta de Tiago, falando sobre Elias, ele era um homem como qualquer um de nós, de carne e de osso, que teve o seu momento, inclusive, de angústia, de depressão, de tristeza, se enfiou lá dentro de uma caverna, vocês lembram disso? Com medo de uma mulher. E aí, ele ora, ele pede a Deus para que os céus se abram, e os céus se abriram. E Tiago vai dizer que ele está dizendo, né, vocês também, todos nós podemos orar quando quisermos a Deus, porque Ele pode ouvir a súplica tua quando parte lá dentro do seu coração e da sinceridade da sua alma. Se nós soubéssemos disso, ou acreditássemos nisso, de todo o nosso coração, nós oraríamos muito mais frequentemente do que nós oramos. Deus é soberano e Ele pode agir como Ele quiser. Deus pode agir como... Mas Ele escolheu se mover na nossa vida por meio da oração. É uma escolha que Ele fez. Ele determinou que certas manifestações do seu poder só vão acontecer em resposta à oração. Tiago já falou isso claramente. Vocês não têm porque vocês não pedem. E ele completa. Vocês não têm porque quando vocês pedem só para vocês, para gastar nos prazeres de vocês. São orações em si mesmadas, orações egoístas, egocêntricas. Deus tem compromisso, sabe com o quê? Com a glória dele. Esse é o compromisso de Deus. E eu desafio você, né? Passe a orar por razões e por motivos cujo objetivo seja a manifestação da glória de Deus. Quando você fizer isso, você vai ver que Deus vai fazer muita coisa na sua vida.
Muita coisa pode ser tratada e resolvida. Deus, eu quero ser, por exemplo, um profissional, mas eu não quero ser só um profissional bem-sucedido para mim mesmo. Deus, eu não quero que o Senhor alargue as fronteiras, as minhas fronteiras, como o Senhor fez na vida de Jabez, para que eu tenha mais espaço para curtir a minha vida. Deus, eu não quero que a minha influência se expanda para que mais pessoas, na verdade, eu quero que a minha influência se expanda para que mais pessoas conheçam quem tu és. Tá? Para que eu tenha condições de alcançar mais vidas para o reino e para a glória do Senhor. Que elas vejam o meu sucesso, que elas vejam na minha vida, no meu sucesso, a tua mão se manifestando em glória, a tua glória, ó Deus, através do meu sucesso. Assim, não tem problema orar por sucesso. Mas conecte o seu coração, o seu sucesso, à glória de Deus. É possível, é possível. Uma grande tragédia, assim, da vida cristã são as orações não atendidas e respondidas pelo simples fato de não terem sido feitas. Não houve oração. Por isso não houve resposta de oração. E Deus escolheu, em algumas circunstâncias, responder quando alguém ora. Muitas vezes nós não temos orações respondidas por uma razão, porque nós não estamos orando. Então o desafio é: ore mais, separe um momento do seu dia, coloque um alarme no seu celular. A gente coloca alarme para tudo no celular, né? Hora de tomar o remédio, hora de ir na academia, hora para isso, hora para aquilo, hora para aquilo. Mas quantos colocaram hora de falar com Deus? Quantos têm o seu celular agendado? Agende no seu celular, toca o celular, hora de falar com Deus, né? Coloca aí na sua agenda. Sim. Seja intencional. Seja estratégico. Tudo aquilo que é importante está na nossa agenda, não está? Por que a oração não está? Daniel fez isso, estabeleceu, e não é religiosidade, não. Né? É organização e é estratégia. É você olhar e dizer: isso é muito importante para mim. É muito importante para a minha vida. Faça orações curtas no seu dia. Orações curtas também são muito eficazes e poderosas. Sabiam disso? O que eu vejo na Bíblia são orações curtas. São pouquíssimas as orações longas. Se você vai tirando, é lógico, os salmos, né, que são orações de louvor, em forma de louvor, mas as orações que vemos homens e mulheres fazendo são orações curtas. Né? E Deus atendeu, mesmo essas orações curtas. Você se lembra, por exemplo, de Pedro afundando? Ele falou assim: salva-me, Senhor! E Jesus foi lá, o salvou. Foi uma oração curta. Hã? Ou você se lembra do publicano? Aquela parábola que ele orava para Deus e dizia: Deus, sê propício a mim, pecador.
Jesus disse o que para ele? Que esse homem, voltou para casa justificado. Uma oração curta. Né? O cego Bartimeu, lá de Lucas 18, quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e fez o quê? Curou aquele rapaz. Né? Orações curtas, eficazes e poderosas. Porque não é o tamanho da oração que Deus ouve. Sabe o que Deus ouve? É o que diz o seu coração. Não adianta fazer uma oração longa, linda, mas com o coração desconectado do coração de Deus. Faça orações curtas. Se necessário, se possível, ao longo do dia, sem cessar. Se eduque mais no quesito oração. Porque esta é a vontade de Deus, é uma das metas. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Mas uma última aqui, meta de Deus para a nossa vida, neste texto. É em tudo deem graças. Estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças. Difícil também, né? O que vocês acham? Vamos entender um pouquinho isso daqui. O que significa em tudo deem graças? Vamos imaginar um filho dizendo para o pai: pai, eu estou usando drogas. O pai diz para ele: opa, então, meu filho, a Bíblia diz em tudo dai graças. Obrigado, Senhor, meu filho está usando drogas. Hã? Vamos glorificar o nome do Senhor por isso. Será que é isso que Paulo está dizendo aqui? Em tudo deem graças? Ou o médico que chega e diz: ó, o diagnóstico é o pior possível. E você diz: vamos dar graças a Deus por isso, né, por essa doença que veio. Bota a gente para pensar, não bota? O que quer dizer isto? É isso que Paulo está dizendo? Em tudo deem graças? Não. Não é isso. De jeito nenhum. Então, o que significa em tudo deem graças? Que desafio, não? O que eu vou dizer a respeito disso? Notem, Paulo não está dizendo, por tudo deem graças. Né? Ele está dizendo, em tudo deem graças. É diferente. O que a gente imagina aqui, o que não significa em tudo deem graças. Não significa, por exemplo, negar a dor. Né? Não é romantizar o sofrimento. Não, o sofrimento ele é duro. É cruel. Não tem como romantizar. Uma ansiedade, uma separação, um câncer, uma depressão ou uma traição. A gente não pode romantizar isso. Isso é dor. E às vezes a gente, para minimizar o sofrimento de alguém, tenta minimizar a dor dessa pessoa, não é? Não, Deus tem um propósito para tudo. A gente sempre quer entuchar na vida de alguém teologia, não é mesmo? Nas pessoas, quando elas estão sofrendo.
Eu penso que a melhor maneira de fazer um approach para quem está sofrendo, o primeiro passo é, sabe o quê? Chorar com a pessoa. Não é? Chore com ela. Dar o ombro para a pessoa. Eu lembro dos amigos de Jó, a melhor coisa que eles fizeram no começo foi quando eles ficaram por dias calados do lado de Jó, sofrendo com ele. Quando eles tentaram começar a explicar o sofrimento de Jó, na perspectiva teológica deles, eles só falaram bobagem. Eu não estou dizendo que a gente não possa, assim, aconselhar alguém fundamentado na palavra de Deus. Não é isso. Nós podemos e devemos, mas, às vezes, nós somos insensíveis com a dor da pessoa, jogando teologia, doutrinas, sem dar tempo para aquela pessoa digerir o seu próprio sofrimento. Então, a primeira coisa que você faz quando vem alguém, ou quando você vê alguém em lágrimas, é, sabe o quê? Chore junto. Chore junto com a pessoa. Dê o seu ombro. Abrace. Faça companhia. Dê presença para aquela pessoa, só isso. E tão somente depois disso é que você vai conversar e aconselhar. É preciso então ter sensibilidade com respeito a isso. Agradecer em tudo não significa chamar o mal de bem. Agradecer em tudo é confiar que em tudo, ou que todas as coisas, que nem tudo, na verdade, que acontece com você é bom, mas Deus faz tudo cooperar para o bem. Agradecer em tudo é confiar por quem Deus é, no caráter de Deus. É possível agradecer por isso. Deus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu não consigo, Deus, discernir a razão do meu sofrimento, Senhor. Mas eu confio no Senhor. Eu confio no seu caráter. Eu confio na sua justiça. Eu confio no seu amor. E eu confio na sua presença junto comigo. É importante isso. Deus, eu estou aqui, neste vale de sombra e de morte, tentando resolver os meus problemas. Eu não sei por que eu estou aqui, mas o Senhor me trouxe aqui. Eu confio que o Senhor caminha comigo neste vale de sombra e de morte. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor me consola. O Senhor me fortalece. Não sei o porquê, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu confio no caráter do Senhor para a minha vida. Eu sei que o Senhor vai operar na minha vida. Agradecer em tudo, gente, sabe o que é? Agradecer em tudo é confiar que nem tudo que acontece com você é bom. Tem coisa que acontece, é ruim e mal. Às vezes doloroso, ou uma situação dolorosa, cansativa. É angustiante. Mas é crer pela fé, somente pela fé, que Deus, ou que tudo, Deus pode fazer na sua vida. É para o seu crescimento, é para o seu bem, sempre, em todos os momentos. E Paulo vai concluir aqui dizendo o quê? Porque esta é a vontade de Deus, essa é a meta de Deus para a nossa vida.
né? Este pronome que está aqui no neutro, que é uma qualidade da língua original, né? Está no neutro e no singular. O que isso significa? Que Paulo não está se referindo a uma destas 3 ordens aqui que ele está dando. Alegrem-se, orem sem cessar e em tudo dai graças. Mas sobre o conjunto inteiro, o bloco inteiro, né? Que era costume de Paulo fazer isso. Quando ele queria tratar de um bloco inteiro, ele usa esse pronome no singular e no neutro. É tudo, tudo. Qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para mim, as metas que Deus tem para mim, nesse tempo é que eu me alegre neste ano em curso, que eu ore mais neste tempo que eu estou vivendo e que eu seja agradecido o tempo todo. Essa é a meta de Deus para a nossa vida. A meta que Deus tem para a sua vida. Você viver dessa maneira. Alegrem-se. Alegrem-se sempre. Orem sem cessar. E em tudo deem graças. É fácil? Não. Eu duvido que tenha alguém aqui nessa noite, eu duvido, que alguém aqui que diga assim, não, pastor, essa semana eu cumpri rigorosamente a vontade de Deus. Eu me alegrei em todos os segundos da minha vida, eu orei o tempo todo e eu agradeci por cada circunstância. Será que você cumpriu isso rigorosamente? Todas as ordens da Bíblia, todos os imperativos da Bíblia, eles estão além da nossa capacidade de obedecê-los. Essa é a verdade. Infelizmente, todas nós temos dificuldades em obedecer. Tem mandamentos e tem ordens difíceis. Agora, tem ordens que você diz assim, não, isso aí é impossível. Porque tem ordens que são fáceis. Amar o próximo aí que está do seu lado, seu cônjuge, seu filho, é fácil, você ama. Né? Agora, tem ordens que são difíceis. E ordens que são, eu diria assim, impossíveis para nós. Por isso que Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus, onde? Em Cristo Jesus. Veja a ênfase, em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele coloca isso no final. E aí a gente pergunta, mas por que ele coloca isso no final? Porque sem Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nós não somos capazes de obedecer a uma ordem sequer, de forma que agrade o coração de Deus, sem estarmos ligados a Cristo. Você só pode obedecer se Cristo estiver dentro do seu coração. Se você tiver a convicção que Jesus é o teu Senhor, então você vai ter forças para cumprir os mandamentos de Deus, porque na verdade não é você, é o Cristo dentro de você, te abençoando para agir de acordo com a vontade de Deus. Nós temos, se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo para cumprir a vontade de Deus. E não somente nascer de novo, é se render a Jesus. Essa é uma parte, porque no momento em que você nasce de novo, sabe o que acontece com a tua vida? Vem morar dentro de você o Espírito Santo. Que coisa linda, né? Agora a tua vida é comandada pela presença do Espírito Santo dentro do seu coração. E isso faz toda a diferença. A outra parte é você voltar a se encantar, não com aquele culto vitorioso, aquela coisa maravilhosa, aquele show, mas se encantar com a graça de Deus, se encantar com a beleza da salvação, se encantar com aquilo que Jesus fez
e mais belo na vida do ser humano, que é ter dado a vida dele por nós naquela cruz do Calvário e ter ressuscitado ao terceiro dia e nos dado a vida eterna. Aquele que fez a sua vida ter um brilho de novo e deu a você a vida eterna. E é por isso que nós queremos fazer a vontade de Deus, porque nós amamos o jeito de Jesus nos amar. E é amando mais a Jesus que eu vou querer me alegrar mais nele. É amando mais a Jesus que eu vou querer conversar, né? Eu vou me alegrar, mas eu vou querer conversar com ele mais. Você diz que ama Jesus, mas o quanto você conversa com ele? Muitas palavras, elas são jogadas ao vento. Mas qual o tempo que eu dedico para conversar com o meu mestre? Né? Quando eu amo mais a Jesus, mais eu vou ser agradecido a ele e o que ele tem feito na minha vida. Então, gente, essas são as metas de Deus, que Deus tem para nós neste tempo. Esta é a vontade de Deus para mim e para você. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças. Porém, saibam de uma coisa, que mesmo quando você tiver dificuldades em cumprir as metas e a vontade de Deus na sua vida, isso jamais, escrevam isso, jamais vai anular o amor que Deus tem por você. Ele vai sempre te dizer, Senhor, não consegui cumprir. E ele vai olhar para você e vai dizer assim, olha, está tudo bem. Está tudo bem, eu estou aqui, meu filho, minha filha. Vem aqui, segura as minhas mãos, eu vou conduzir você. Sou eu em você. E aí fica tudo certo, porque esse é o Deus amoroso que nós temos. É o Deus que nos abraça, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que invade a nossa alma e diz, está tudo bem. Que Deus te abençoe, né, no restante deste ano. E que você, em Cristo, cumpra em tudo, você possa orar sempre, você possa agradecer sempre, e você possa deixar que essa vontade de Deus se cumpra na sua vida. Que você se alegre mais, muito mais, que você ore sempre sem cessar, e que você dê graça sempre a Deus, porque esta é a meta de Deus para a nossa vida, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E saiba que, independente das circunstâncias, Deus vai estar sempre com você. Ele não é um Deus que quer te massacrar por nada. Ele só deixa diretrizes. Mas ele diz também, eu sei que vocês não conseguem, mas eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês e vou conduzir, vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe. Amém?